Eu vou começar, eu seria o segundo, eu vou falar primeiro aqui pelo projeto do IPEA, né, pela diretoria, pela nossa coordenação, e em seguida a gente passa para a Marúcia. Então a gente começou a estudar, a organizar esse projeto e alguns estudos lá em 2000 e, vamos dizer que trabalhando com ODS, né, que foi um projeto à época da Secretaria de Mobilização do Governo, essa Secretaria Nacional de Mobilização Social, que eram os ODS. Então tem uma parceria com a ANA. Logo em seguida, em 2020, a gente começou esse projeto Monitor do Saneamento. Então eu vou falar um pouquinho de cada um, mais para fomentar mesmo o debate. A gente tem algumas publicações, especificamente hoje a gente não vai apresentar nenhuma. Então, eu estou falando aqui da produção sobre saneamento básico no IPEA, financiamento, governança e integração de políticas. Só lembrando, o IPEA, quando entra nesses temas mais técnicos, assim, até complexos, o IPEA basicamente ele tem um recorte, né? A gente trata de política pública naquele tema, e dentro de política pública, a gente foca bastante o investimento, gestão e governança e regulação. Como a gente está na diretoria de estudos regionais, urbanos e ambientais, a gente procura observar, no caso do saneamento, na política que engloba quatro componentes importantes, a questão regional. Então, a gente procura focar qual a região, qual o grupo de municípios, quais estados estão com maior dificuldades, como são os déficits, etc. Então, essa questão regional como são as particularidades no caso do saneamento, que a gente sabe que tem vários órgãos que atuam com saneamento no Brasil, desde o Ministério de Meio Ambiente até o órgão titular, que é o Ministério das Cidades. E atende populações diversas, desde a cidade até o meio rural, populações tradicionais e quilombolas. Então, a gente procura dar esse recorte regional sempre. E de 2019 para cá, a gente tem várias publicações, a gente sempre destaca aqui, e dessa vez, eu não vou falar sobre nenhuma, mas a gente conseguiu, minimamente, discutir um pouco nesses 5 anos, é, a cobertura, indicadores, situações regionais, quem está ficando para trás, problemas de regulação, o que tem dependência, o que está evoluindo em termos de política, e sim o financiamento para água, esgotamento sanitário. Começamos com drenagem, que é muito difícil, e estamos agora aprofundando um pouco mais em resíduos sólidos. Resíduos sólidos, inclusive, o IPEA tem uma experiência bastante ampla. Eu não tive a época, em 2010 até 2015, muita produção, muito fomento à elaboração da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em seguida vieram avaliações. Estou dizendo isso aqui, acho que é importante sempre. Aqui na DIRU teve vários estudos, colegas nossos aqui. Teve também a questão de outras publicações do IPEA, outras diretorias. Então, aqui nós estamos só dando um recorte nesse projeto monitor do saneamento, né? Então, aí várias publicações que a gente trata desses temas. E dessa vez eu deixei já o link aqui, porque eu não sei se nós estamos acostumados, mas a gente perdeu um pouco da qualidade da informação em termos de governo como um todo no Brasil, né? Com essas mudanças no tipo das plataformas. Então, estou deixando aqui o link por tema e por publicação para quem tiver interesse. Então, só mencionando algumas que tratam dos ODS. Nos ODS, tem uma coisa importante lá, que a gente está usando a metodologia que o PlanSab já utilizava, já consolidou, para dizer qual é o nível de cobertura que tem, quantos e onde estão, de fato, os que não têm acesso à água e esgotamento sanitário. Estou dizendo isso porque é, passou-se nesses 5 anos a fomentar um debate que ele não traz esses números, não se considera, às vezes, soluções alternativas. E quando se fala em periferias, até de cidades, zona rural como um todo, populações tradicionais, indígenas, agricultores, você fala em soluções alternativas. Então, o PlanSab traz isso, alguns estudos trazem isso, e nós trabalhamos com isso lá nos ODS. Então, por isso que você olha lá, 96%, 97% da população brasileira é abastecida com água. Você cai para metade o esgotamento sanitário, é verdade, mas e também se questiona muito a falta, talvez, do monitoramento da qualidade, etc. Então, nos ODS, a gente está tratando isso, da qualidade da água, em termos de monitoramento, de alguns cuidados que temos que melhorar, sim. Outras publicações, elas tratam, por exemplo, teve uma publicação, duas delas eu destaco, uma sobre saneamento rural e soluções alternativas,
que tem muito desafio, mas eu achei importante a época mencionar. E outra é que a gente resolveu fazer uma. Olha, se o governo, isso era em 2020, se o governo quer priorizar, quer estender o saneamento, quais são os municípios em pior situação? Então, nós demos uma contribuição, achamos 1.959 municípios que o governo deveria priorizar, a gente continua sustentando, defendemos isso ontem na audiência que teve no Senado, que se o foco é esse, não necessariamente você tem que mudar o processo, você tem que mudar o foco. A lei tentou mudar o processo de chegar até as pessoas que não têm. Se você tem o foco, o processo você consegue adaptar. Então, a gente nunca teve esse foco de alcançar quem não está tendo, né? Então, eu achei interessante. Bom, aí tem as outras publicações, eu não vou me alongar aqui. A gente entrou também, né, Alesi, com o Alesi está aqui, que ele é engenheiro, da área mais da área técnica, a gente chegou a construir também algumas publicações, alguns estudos sobre a questão do desafio dentro do PlanSab, dentro da legislação, que é a drenagem. Manejo e drenagem de água urbana, água pluviais urbanas, né, que é um termo mais em uso. E nesse momento a gente pôde dialogar também com vários parceiros, alguns estão aqui hoje, né, durante as mesas, e começamos a apontar novos indicadores e começar a estudar dessa questão das interferências. Lá em 2022 a gente lançou uma obra que está aqui na relação também, que ela se chama Drenagem e Manejo Sustentável de Águas Pluviais Urbanas. O que falta para o Brasil adotar? Isso foi em 2022 e ela foi bastante lida depois, né, Alesi? Depois das tragédias do Rio Grande do Sul, lá, não era intenção de jeito nenhum nossa, mas a gente vê que tem bastante convergência, então começamos a verificar se temos dados, que municípios estão avançando no sentido de drenagem e manejo sustentável, que programas do governo. E, inclusive, o governo está com um programa que é Cidades Verdes Resilientes, está tentando colocar isso aí em movimento, que eu acho que ele é excelente, torcendo para que ele dê certo, e que dialoga muito com o que a gente está dizendo aí nessa publicação, né? A gente tem sempre preocupação com os indicadores, né? A dificuldade de obter dados, acho que isso é uma questão muito cara para o IPEC, a gente trabalha muito com análise de dados, então a gente começou pensando assim, poxa, o SNIS, ok, trata mais a cidade, o objetivo dele é a cidade, então vamos ver a PNAD, vamos ver Atlas de esgoto da ANA, vamos ver as informações que há na academia, outras publicações, no Ministério, etc, etc. Então, a gente procura, por exemplo, trazer informações que tentam mudar o nível de informação. Então, essa aí da primeira slide é o indicador 6.1 do ODS, que está falando do nível de atendimento em água, para esgoto seria menor, né? Qualidade de água chama atenção para a questão municipal, já começando aqui as provocações para quem vem depois da gente nos debates aqui. A regulação brasileira sobre qualidade da água para servir como abastecimento, consumo humano, ela é bem rigorosa, tem mais de 100 parâmetros e próximo de 17 são gerenciados cotidianamente nas estações de tratamento de água. Então, tem normas do Ministério da Saúde, que essa segunda tabelinha aí está mais ou menos dizendo isso. Então, seria quantos municípios declararam entre 5 mil, declararam isso aí, 5.567, isso aí foi em 2022, que não mudou muito, que declararam que atende integralmente. São 2.210 em 2011, diminuiu em 2016 e diminuiu mais ainda em 2021, que atende integralmente aos parâmetros de exigência de qualidade de água do Ministério da Saúde. Então, assim, é só para mais um indicador que a gente chama a atenção para que não é só a questão de, olha, tem a rede. Então, tem a rede, tem que ter o abastecimento, tem que ter um preço módico, tem que ter a qualidade e etc. Então, isso a gente está trazendo nas nossas publicações, né? Só esse destaque que a gente está fazendo aqui. Não estou conseguindo passar, não sei se a bateria acabou, Ricardo. Ah, conseguiu aí, né? Essa aqui é a priorização, então, e aí, como eu disse, a gente tem a preocupação de olhar a região, olhar a distribuição dos desafios no espaço, né? E aí, mais em vermelho e laranja, é onde a gente considerou lá nos 1.959 municípios, que é onde está a prioridade do Brasil, ou seja,
o país quer resolver, quer ampliar nos 4 componentes, a sustentabilidade e ampliar a cobertura, o atendimento, a universalização, necessariamente tem que olhar para essas figurinhas aí, com prioridades total, que inclui água, falta de água ou de qualidade de água. Prioridade que a gente chamou média, só prioridade dos 229 municípios, é que inclui também a necessidade de não ter sequer rede para afastamento do esgoto, e os demais, prioridade é que em água ou em esgoto, separadamente, não considero os dois. Então, é um exemplo das contribuições que a gente tem, da parte bastante técnica, e usando, como eu disse, indicadores e a questão regional também. Pode passar para mim, Ricardo? Aqui não está passando, não. Aí a gente chegou em resíduos sólidos, que é um outro grande desafio, que a gente sabe que é tem o mercado instituído de coleta e destinação de resíduos, tem atrasos em elaboração de planos. Hoje ontem teve um evento no Senado, e a Cláudia, que está aqui conosco, até que tem o plano, mas aí tem um outro instituto com a lei 14.026, que o plano deixou de ter poder, né? Então, mas assim, tem essa realidade, tem a realidade também, isso você vai discutir mais tarde, coleta seletiva, que é uma coisa que se debate muito, né? Então a gente também trabalhou, só estou trazendo aqui, pessoal, uma ilustração de como a gente está trabalhando os dados sobre essas publicações. Então, sobre resíduo, eu só destaquei a coleta seletiva, mas você pode destacar a cadeia produtiva de reciclagem, como um todo, pode destacar locais que não têm coleta porta a porta diária, pode destacar locais que têm uma vez por semana, ou locais que têm 2 por semana, que não têm separação de resíduos sólidos e resíduos orgânicos, né, que são recuperáveis ou não. Então, assim, também na parte de resíduos sólidos, temos muito desafio, a gente tem procurado registrar nessas publicações que a gente mencionou aí. Também só trouxe um slide aqui para drenagem, só também para ilustrar, esse é o texto para discussão do IPEA 2791, e ele traz informação sobre o investimento, né? Então, por que estou destacando isso aqui, que é um dos destaques que a gente faz nessa parte de onde veio o recurso, que fundos tem, etc. Então, a drenagem, ela não só nesses 5 anos, mas anteriormente, ela ficou sendo, como se diz, entre os 4 componentes do saneamento, o que tem ficado mais para trás neles, em termos de regulação, lei principal, em termos de investimento, uma dificuldade em coordenar políticas, e um destaque é que na infraestrutura urbana sempre, né, mas é que é mais gasto, os engenheiros chamam obra cinza, depois eu gostaria até de ouvi-los um pouco aqui, que é o gasto bem maior em estruturas, né, em obras, né. Obviamente que a gente não espera que o planejamento, a gestão, a capacitação vá gastar do mesmo tanto que a obras, não, continua sendo importante, mas às vezes há saltos de investimentos em uma determinada rubrica, depois demora 5 anos, aí não tem de novo, o Ministério tem se preocupado, a gente acompanhou, em elaborar programas de capacitação, de melhora nos projetos, de abertura de novas linhas de financiamento. Então, tem tentado, mas essa é a realidade ainda. Em drenagem, 87% dos recursos vai para fazer obras. Não tem um direcionamento claro ainda do nível de sustentabilidade. Então, até pouco tempo, a gente construía, era possível financiar até pelo poder público, parte de um sistema. Por exemplo, você financiava ou só água, ou só esgotamento, dentro do esgotamento financiar só rede, então você só afastava, não tratava, né? Aliás, essa é a história não só do Brasil, né? Aí uma pergunta que teve lá no Senado ontem foi, mas se está ruim assim, os indicadores, não são os nossos indicadores ruins, às vezes o indicador que sai no debate não é o mais bem qualificado, então não era melhor acabar, privatizar tudo, porque tem 40 anos que o governo fala que vai resolver o saneamento e não resolve? Bom, a gente não precisa responder tudo, cada um tem opinião, mas a Europa gastou 2.000 anos para quase resolver o problema do saneamento deles. O Brasil está tentando há 100 anos.
privado vem, sai, vem, volta o público, etc, etc. Eu considero que antes da leitura que a gente fez dos 5 anos que a gente vai fazer nesse debate, bom, os 5 anos têm relevância, porque vem no momento de crise fiscal, no momento de um núcleo de poder que apostava mais na regulação, nas soluções vindas de captação de recursos do mercado no mercado, e do negócio saneamento, substituindo a proposta de conselhos, participação social, busca de estudos e diálogos, que era a lei, que é ainda, né, a Lei 11.445. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu considero que se você dividir a inclusão ou o investimento por uma base que seja cobertura ou atendimento ou população atendida, da 11.445 de 2007 até 2007, né, até 2020, o maior salto de atendimento do saneamento do Brasil, em 13 anos. Então, eu acho que o caminho ele estava razoável, não posso dizer que estava bom, porque é bom quando tiver 100% das pessoas, pelo menos com água e tratamento de esgoto. Não vou dizer nem coleta, tratamento. Mas foi um período muito bom, considerando principalmente que os recursos vieram em 2010, depois de um longo período sem também investimento público pesado no saneamento em termos de novas obras, e agora nós estamos começando a ler o que significa de 2020 para cá. Então esse é o sentido que a gente traz, e agora eu começo a deixar as perguntas. Eu acho que eu estou passando aqui do meu tempo. Pode passar para mim aí, por favor, que eu não sei se eu estou apontando para o lado errado. Bom, aí os desafios eu vou deixar para o debate, mas só para dizer que nessas publicações, sim, outra coisa que eu esqueci de dizer aqui no início, é que as apresentações ficarão disponíveis aí para vocês, essas perguntas, os links, vai ser disponibilizado também no YouTube, né? Então, assim, as publicações e os estudos nos permitiram deixar desafios centrais, aos quais a gente traz aqui para o debate, mas não vou debater, porque eu gostaria que os palestrantes nos dessem informações novas, né, análises novas, mais pormenorizadas. E eu já deixo aqui para encerrar 3 perguntas. Para o debate aqui, talvez no dia, se alguém quiser, se sentir à vontade, a universalização pode ocorrer sem foco na coordenação de programas como base? O que eu estou dizendo? É uma hipótese que a gente não consegue universalizar sem que a gente coordene programas a partir dos ministérios, nos governos estaduais e nos governos municipais. Então, eu estou dizendo que a tese da coordenação não vem na Lei 14.026, e eu pergunto aqui a quem vai discutir com a gente se é possível a gente vencer esse desafio sem coordenar. Como as mudanças do marco legal se relacionam com os locais de maiores déficits? Então, assim, eu mudei o marco legal, ok. Então, o marco legal me aponta caminhos ou possibilidades ou desafios. O que o marco legal dialoga com áreas de risco? Como que eu vou levar o saneamento ou não para áreas de risco? Favelas, ou comunidades, né, como se fala, tradicionais, tanto nas cidades como no meio rural, periferias urbanas, de modo geral, e as populações que vivem desde o agricultor até os indígenas. Então, qual que é a novidade que tem? Eu deixo aqui para vocês. A pergunta se deve ao seguinte: é conhecido de quem estuda que os gargalos parece que estão nesses locais aí, nunca teve nos centros da cidade, né? A dependência de emendas parlamentares dificulta a efetividade do planejamento? Bom, essa pergunta é meio óbvia, até eu falei, a gente teve a oportunidade, você está no Congresso, tem que falar para o congressista que emenda parlamentar prejudica, mas foi um jeito, né? Não teve muita solução. A gente teve esse debate lá e eu só coloquei que dificulta o planejamento, é a hipótese. Mas talvez vocês podem questionar, viu? Quem está online também, o IPE tem muita tradição do contrário, não é o contrário não, né? O outro lado, né? Eu vi o outro lado para ver, então, de repente, a gente o contraditório. O contraditório é bem-vindo. Bom, desculpe ter me alongado um pouquinho, só pergunta aqui. Bom, vai estar tudo online. Marúcia,
estamos chamando você aqui. É assim, ainda não aqui no IPEA, na nossa sala, mas você já está, assim, online, quem está pela internet já está te vendo, ok? E você passou a aparecer aqui agora. Então, eu passo para ti, Marúcia. Obrigado Obrigada, mais uma vez por Gismar. estar contribuindo com a gente. Olá, bom dia a todas, todos que estão nos assistindo hoje. Agradecer ao IPEA pela parceria para a gente realizar esse, esse seminário. Espero que seja o primeiro de muitas outras iniciativas que a gente faça juntos. Agradecendo principalmente o Gesmar e o Alesi, que têm sido muito parceiros do Instituto Água e Saneamento para pensar essa programação e também para dialogar, né, sempre com bastante disponibilidade, abertura, e parabenizar a Paula Polini, que está aí hoje, que é a responsável por organizar essa iniciativa junto com a Mariana Cister, também aqui da equipe do Instituto Água e Saneamento. Eu vou, assim como o Gesmar, eu vou tentar apresentar aqui, não sei se, Paula, talvez você consegue apresentar daí? Sim, tá tudo certo. Tá, tá, aqui. Pronto. Eu só não vejo vocês, né? Então, eu vou lá e tentando ficar aqui. Bom, eu sou Marúcia Weiteli, diretora executiva do Instituto Água e Saneamento. O Instituto é uma organização da sociedade civil brasileira. Nós fundamos o Instituto em 2019, começamos a nossa atuação pública em março de 2020, junto com a pandemia, e boa parte da nossa história ela acaba se coincidindo, né, com o processo de discussão, aprovação e implementação, né, das mudanças na lei. Bom, pessoal, caiu, né? Vocês me ouvem de novo? Então, Sim, acho que estamos ouvindo. eu vou falar aqui, ao invés de ficar tentando passar uma apresentação, que a gente está tendo muito problema técnico aqui com essa com online, tá? Aí se a Paula puder me ajudar aí com a apresentação, senão eu vou tentar ir falando aqui e manter. O IAS, né, vem tentando se consolidar e vem, acho que tendo bons resultados em relação a isso nesses últimos 6 anos de vida, como uma organização de referência na sociedade civil, né, para promover engajamento com pautas de saneamento e de água no Brasil. A gente vem trabalhando e virando, de fato, uma referência em organizar e disseminar conhecimento, por isso que a gente valoriza demais parcerias como essa com vocês do IPEA, né, onde acho que é fundamental contar com parceiros, não só o IPEA, como vários outros parceiros que vão estar aqui conosco hoje, né, para a gente promover o debate, estimular a produção de conhecimento e somar esforços para difundir, para tentar usar isso como incidência para a gente caminhar na universalização do acesso ao esgotamento sanitário e água, abastecimento de água e os demais serviços de saneamento no Brasil. O IAS trabalha com 3 eixos: articulação, organização de conhecimento e difusão desse conhecimento e incidência, né? Nosso foco de atuação é principalmente de abrangência nacional, então a gente tem se preocupado em olhar o Brasil como um todo, mas com interfaces com tanto escalas municipais quanto estaduais e regionais, e também buscando, né, e cultivando a articulação e cooperação internacional com em vistas a buscar contribuições da esfera global, ampliar o nosso leque de repertórios e também poder trazer iniciativas que possam ser inspiradoras para a gente adotar no Brasil, né? Entre essas articulações, acho que é importante citar que hoje a gente vai ter na mesa, ao final do dia, sobre adaptação e saneamento, a participação da Sanitation Water for All, que é uma rede
bem ampla, ligada à ONU, né? Tem como CEO a Catarina de Albuquerque, que é a primeira relatora da ONU para o direito humano à água e esgotamento sanitário, vem fazendo uma atuação com diversos países, né, principalmente do sul global, para a construção de agendas de saneamento, e vem trabalhando também muito no sentido de fazer uma incidência, de trazer o tema da água e do acesso ao saneamento para a agenda de clima, né? Então, dentro da forma de atuar do Instituto, a gente tem, né, até na nossa missão inicial, ali em 2019, a gente até deu mais destaque para falar de esgoto do que falar de água, né, trazendo essa que talvez seja uma das dimensões mais vulneráveis que nós temos em relação, né, aí a déficit, a impactos na qualidade de vida das pessoas, na saúde, na dignidade, na saúde menstrual. Então, e ainda uma ponta talvez a mais frágil, né, do saneamento, com o nosso maior, os déficits, etc. Eu estou no slide mais para baixo, quem está passando aí. Não, apareceu aqui na tela. Enfim, esse arco temático, né, onde a gente trabalha com esgoto, mas a gente, a partir desse nosso segundo trienal, 2024-2026, a gente entende que a gente tem que ampliar esse arco, olhando para o acesso à água e esgotamento sanitário, para o saneamento básico como um todo, para recursos hídricos e água e clima, e buscando, né, conexões temáticas com outras agendas como cidade, saúde, desenvolvimento, mulheres, infância e direitos humanos. E a gente tem buscado provocar e orientar o nosso trabalho no IAS por uma perspectiva de uma visão socioambiental da água, né? Da água no sentido da nossa experiência cotidiana com a água, da água que falta, da água que deixa doente, da água que leva as casas e vidas, e também da água que pode trazer qualidade de vida, segurança, dignidade. Então, o nosso mandato de atuação está estruturado meio dessa forma. Pode seguir. Quem estiver aí apresentando, esse daqui eu já falei, tá? E aqui como a gente estrutura, né? Então, a gente tem nossa área de articulação e buscando, né, essa interface com atores, redes. A gente tem uma iniciativa que chama Fórum Água e Saneamento, onde o IAS vem buscando promover o debate sobre pautas estratégicas e latentes em relação à escala federal, à escala dos estados e escala municipal. Quem tiver interesse, eu vou pedir depois para botarem aí o link de como é que as pessoas podem saber mais sobre o Fórum Água e Saneamento. Vocês têm acesso a uma newsletter específica, enfim. Na área de conhecimento, o IAS vem fazendo não só acompanhamento de dados oficiais e que são diversas fontes, né? Isso traz também, talvez aí complementando ali até os desafios que o próprio Gesmar trouxe antes, né? Como é que a gente faz para ter dados oficiais atualizados e que possam realmente traduzir a realidade do acesso a saneamento, né? A gente desenvolve um monitoramento de políticas públicas em escala federal e também das regionalizações, que eu acho que vai ser um dos pontos que o IAS vai trazer uma grande contribuição aqui, principalmente na fala da tarde, com a participação da Paula, né? E em breve a gente vai lançar uma publicação que eu vou falar mais para frente. E também a gente vem buscando mapear e dar visibilidade para soluções, partindo, né, de outra crença institucional nossa, que saneamento, além de ser direito humano, serviço essencial, deve ser tratado como política pública. Saneamento tem muita conexão com o local, né? Afinal, a crise da água pode ser global, mas é no local que falta água, é no local que você resolve também as soluções. E na frente de incidência, trabalhando tanto nas questões de advocacy mais tradicional, mas também buscando engajamento
em mobilização da sociedade, como, por exemplo, que a gente fez em 2023 para que o governo brasileiro participasse da Conferência da Água da ONU, né, que foi o segundo encontro sobre o tema, né, pós 50 anos, né, desde que ele não entrava na ONU, e trabalhando com comunicação cidadã, ou seja, buscando sensibilizar e envolver, principalmente aí por meio de duas ações que nós temos feito, então, uma delas que é o Dia Mundial do Banheiro, que a gente tem trabalhado já, esse ano é a 6ª edição já, dia 19 de novembro, que é a oportunidade da gente ter uma data para falar mais especificamente do saneamento e não competir tanto com toda a agenda de água que acontece no dia 22 de março. E aí um pouquinho da nossa ação, pode seguir? A gente tem, né, diferentes plataformas de dados, né, aqui fazendo um pouco de propaganda, a gente tem o Municípios de Saneamento, que é uma plataforma que reúne dados sobre os 5.570 municípios do Brasil, dados de fonte oficiais, e acho que ela tem como grandes diferenciais não só tentar ter as informações mais atualizadas possíveis, mas também poder traduzir isso numa linguagem muito acessível, que permite que essa plataforma tenha uma audiência muito significativa e que a gente é muito grato aí a todo mundo que acompanha, que manda sugestões, etc. O próximo, outra das nossas plataformas é o Observatório do Marco Legal, né? Então, a partir dessa plataforma de dados, a gente tenta disponibilizar praticamente em tempo real como é que cada um dos estados brasileiros tem se movimentado para implementar, né, coisas que foram estabelecidas na Lei 14.026, como aprovar as leis para regionalização e fazer todas as outras etapas para, de fato, poder trazer para dentro, né, das unidades regionais ou desses novos territórios que a lei do saneamento estimulou a serem criados, a gestão do saneamento, né? Porque saneamento vai muito além da prestação, né? Saneamento como um serviço público, independente de quem presta o serviço, o saneamento tem a ver com as funções, né, da gestão pública desse serviço, ou seja, titular, responsável de forma indelegável, né, municípios, estados, pelo planejamento e controle social, além das outras funções de fiscalização, regulação e prestação que pode ser feita direto pelo titular ou por meio de terceiros, seja por meio de concessões, privatizações. Aqui, já antecipando um pouco os dados do material que a gente vai lançar no início desse ano, né, que é uma publicação anual do Instituto, que teve sua primeira edição no passado, que é o Tabuleiro do Saneamento. A gente já tem aqui 23 estados que aprovaram leis, mas são pouquíssimos que, de fato, implantaram as instâncias de governança e que estão colocando na prática, né, isso que a mudança da lei em 2020 trouxe, em termos de criar unidades de regionalização da gestão do saneamento. Uma outra observação aqui, que também dialoga bastante com, acho que um desafio que o Gismar trouxe, né, que esse desafio não só da coordenação, né, para a gente avançar rumo à universalização, mas eu somaria, né, o desafio que é a gente, de fato, conseguir avançar numa questão que, como diz o professor Léo Heller, é uma das questões estruturantes do porquê nós ainda temos um déficit de saneamento, uma desigualdade do acesso, que é o saneamento ganhar status de política pública, né? A gente tem uma lei desde 2007, teve uma revisão em 2020, mas até o momento a gente não tem, de fato, os caminhos, as estratégias, as ações, né, para implementação, né, para sistematização da Política Nacional de Saneamento, para construção do Sistema Nacional de Saneamento Básico no Brasil, com atribuições federais, estaduais, etc. Isso a gente vê não só hoje, olhando esses 5 anos, né, o quanto que a mudança da lei em 2020, ela não só
não fortaleceu, né? Por exemplo, a gente não incluiu em 2020 na mudança dessa lei saneamento como direito humano, né? Em 2020 já fazia 10 anos que a ONU havia reconhecido como direito humano o acesso à água e o Brasil nos signatários, né? Mas também o quanto a gente acabou não avançando em termos de estruturar os instrumentos nacionais de política, né? Até o momento, apesar do que vai ser mostrado aqui hoje, que eu acho que tem avanços, tem direcionamento de recursos para regiões onde isso dificilmente teria acontecido, né? Como a gente vê os vários estados do... eu voltei, mas eu vou tentar acelerar aqui, porque a gente está realmente com vários problemas técnicos. Então, a gente tem essas plataformas, tá? Onde tem aqui o QR Code, essa apresentação vai estar disponível. Pode seguir, por favor, quem está passando. O Observatório do Marco Legal, eu queria que fosse mais lá para o final, porque eu já vou ir para o encerramento da minha fala. Né? Próximo. Então, aqui, acho que sobre esses 5 anos, né? Como é que o IAS tem feito esse acompanhamento? A gente faz por meio do nossa frente, né, de monitoramento de políticas públicas, a gente olha as regionalizações, concessões, PPPs, privatizações, as normas de referência, acompanha decretos, etc., além de os dados oficiais, né? Seja os dados do Sinisa, que é o antigo SNIS, né, que o Sinisa entrou sua primeira edição agora, seja a PNAD e outras fontes, principalmente oficiais. Desse material, próximo slide, eu acho que eu vou usar aqui algumas publicações que o IAS vem fazendo ao longo da sua história, um pouco caminhando aí para esses desafios e tentar dialogar um pouquinho com o que vem nas outras mesas. A gente, em 2020, lança uma primeira publicação que é Saneamento 2020, e é muito interessante o quanto que a perspectiva que se tinha ali, né, da leitura da 11445, o papel dos municípios, que é algo que vai ser abordado principalmente na mesa do início da tarde, né, o quanto que era muito mais presente. Né? Então, aqui o Saneamento 2020, eu acho que uma das coisas que ele traz, que eu acho que dialoga muito com questões que seria interessante que a gente conseguisse abordar na discussão de hoje, né? Como e quais são os esforços, como é que podem ser a somatória desses esforços para a gente, de fato, elevar o saneamento à política pública, né? Eu acho que hoje uma das coisas que preocupa bastante, né, a maioria dos discursos, digamos, não só do governo federal, mas de outros atores, eles estão muito focados em quantidade de dinheiros, bilhões aqui, bilhões ali. Eu acho que tem um lado que é tentar tratar de uma forma muito simples uma questão que é um pouco mais complexa, né? Porque mesmo que a gente veja que tem necessidade de investimento, não estamos negando isso, mas só os investimentos ou a crença de que o dinheiro da iniciativa privada vai ser suficiente sozinho, que não vai ter dinheiro, né, e que não tem que ter política pública, eu acho que ela é muito reducionista e muito simplória, assim, do quão complexo e do quão conectado com os territórios, com as demais políticas setoriais, etc., que o saneamento precisa estar para que a gente consiga, de fato, garantir a universalização, né? Então, em 2020, a gente traz esse primeiro olhar, tem uma parte que é passado, presente e futuro, eu acho que atualizando, aí, após esses 5 anos, a gente continua vendo, né, uma característica muito forte da trajetória histórica do saneamento no Brasil, que é essa queda de braço, né, entre as diferentes visões sobre o papel do Estado. Em 2021, a gente lança uma primeira atualização
sobre o marco legal, aí com bastante foco nessas mudanças, tentando entender. Em 2023 a gente focou mais, né? Tem uma série de outros materiais que estão acompanhando essas políticas, e em 2024 a gente traz essa nova publicação anual, que é o Tabuleiro do Saneamento Básico, que ele permite, né, ver como é que os estados se movimentaram em relação às regionalizações, quais são as principais concessões, privatizações, PPPs, né, modeladas por diversos atores. Ano passado também a gente também buscou olhar um pouco para essa dimensão municípios de saneamento nas eleições, que acho que é um outro desafio, né, que a gente vem identificando com essa mudança da lei, é que além do saneamento ainda precisar ganhar um status de fato de política pública de Estado, né, em que a gente tenha mais clareza aonde a gente quer chegar de fato, né, ter um plano nacional de saneamento que seja norteador dos movimentações dos estados e não algo que seja para correr atrás daquilo que já está acontecendo, que é a realidade atual. Acho que tem um outro componente importante, que é essa mudança da lei, e eu acho que preocupante, é que a 11445 ela buscava, né, integrar os 4 componentes, água, esgoto, drenagem e resíduos, do ponto de vista de planejamento e da sua conexão com os territórios, né, por meio do titular, que é o município, né. Com a nova lei e com esse foco, principalmente em água e esgoto, tanto que a gente tem uma meta para água e esgoto, não necessariamente tem uma meta para drenagem e para resíduos na lei, e o foco na atração, né, em trazer iniciativa privada para somar esforços, investimentos para a universalização do saneamento, por meio, principalmente, da prestação regional, que a gente vem vendo na prática é assim, os municípios não só perderam protagonismo, como muitos municípios estão achando muito bom entregar, né? Cuida aí desse problema, né? E conceder o serviço não é entregar, né? Não necessariamente essa relação que requer muito investimento de política pública, né? Programas estruturados para que a gente possa, de fato, capacitar o município para fiscalizar, para acompanhar, e principalmente uma outra aspecto que nós temos identificado com bastante preocupação é a perda, né, daquilo que já era pouco, mas que atualmente a gente vê isso como uma questão de alerta, que é a perda de controle social em relação a saneamento. Nós não temos um Conselho Nacional de Saneamento, nós temos um Conselho Interministerial, né, do qual a sociedade não faz parte. A gente vê no âmbito dos governos estaduais que ganharam mais protagonismo com essa mudança da legislação, com a 14026, e que foram incentivados, né, ali pela obrigatoriedade na lei de terem leis de regionalização. A gente vê que nenhum desses estados aproveitou ou foi estimulado a aproveitar, ter que fazer uma lei de regionalização para fazer ou para reformular e atualizar uma política estadual de saneamento básico, né? Então, o que a gente vê é, sim, um retrocesso em termos de controle social, que também, somado a questões que nós estamos começando a identificar, e isso vai ser apresentado com mais detalhe na publicação que nós lançaremos em breve, questões relacionadas a acesso à informação. A gente vê uma tendência assim, de maior dificuldade de conseguir algumas informações. E, finalmente, e aí agora finalmente mesmo, eu acho que tem um outro assunto, e por isso que acho que além da mesa, né, agora que teremos aí pessoas de diferentes e importantes instituições que estão acompanhando né, sob diferentes perspectivas o saneamento no Brasil, a mesa 3 que vai tratar dos territórios, né, nós achamos importante inserir na programação desse seminário um pontapé inicial, digamos assim, de um debate que é absolutamente urgente, que é a adaptação aos eventos climáticos extremos e ao aumento, né, e a mudança, né, ao aumento da temperatura, a mudança climática,
e o saneamento, né? Isso a gente lançou no início desse ano uma primeira publicação falando saneamento e adaptação, adaptação e saneamento, está disponível no site, nesses QR Codes também, que procura um pouco começar a aproximar. E hoje, passados, né, já estamos agora oficialmente na metade do ano, Oi, Marúcia. planos setoriais. Oi. Pode continuar, é porque eu tinha interrompido. Tá. Eu estou terminando com planos, com 16 planos setoriais, onde o saneamento ainda não é nem tratado como um setor, ele está disperso no plano de cidades e de recursos hídricos. Então, achamos que vai ser bastante interessante essa discussão hoje à tarde, onde a gente vai ter a oportunidade de ouvir o representante da Sanitation Water for All, que tem não só acompanhado em diferentes países, né, como trazer água e saneamento para essa discussão, né, porque acho que um dos aprendizados dessa publicação Adaptação e Saneamento que a gente lançou e que vai ter encartes, né, vão ter 3 encartes ainda em breve, um sobre águas da chuva e águas urbanas e águas da chuva, como que a gente se adapta, outra para olhar o abastecimento de água e a questão, né, os mananciais e segurança hídrica, e a outra de água, saneamento e higiene, mais próxima aí da COP, né, que vai acontecer no Brasil. E acho que um dos principais aprendizados aqui dessa publicação, e aí eu encerro minha fala, é que o saneamento básico, água, né, esse cuidado com as águas para cuidar das pessoas, para garantir a segurança, a dignidade e direitos vários, ele é um aspecto estruturante de estratégias robustas e com um potencial de sucesso para a resiliência e enfrentamento de eventos climáticos extremos, né? E ainda no Brasil, essas duas agendas estão muito separadas. Então, queria agradecer de novo o IPEA por abrir a casa, pela disponibilidade, pela parceria, por, né, trazer o Instituto como seu parceiro nesse momento e convidar todo mundo a acompanhar as próximas mesas. As apresentações estarão disponíveis aqui